A chuva caía como lâminas sobre a BR-101 em pleno sertão de Sergipe. Era uma dessas tempestades que parecem sugar a luz do mundo. O asfalto brilhava sob os faróis dos poucos carros que ousavam cruzar aquela noite de novembro. E lá, na beira da estrada, quase invisíveis entre a névoa e a escuridão, estavam eles. Um casal de idosos. A mulher segurava algo contra o peito. Um bebê. O homem levantava a mão trêmula, implorando por ajuda. Os carros passavam. Ninguém parava, ninguém olhava. E ao lado deles, encharcada, uma mala velha de tecido rasgado. Dentro dela, algo que ninguém imaginaria. Algo que mudaria tudo. Essa é a história de Augusto, Dona Margarete, do pequeno Felipe. E de Guilherme, o homem que não deveria ter parado. Mas parou. Era 23 de novembro de 2023. A noite havia caído pesada sobre Sergipe e com ela veio a tempestade. Augusto tinha 72 anos, as costas curvadas pelo tempo, as mãos calejadas de uma vida inteira trabalhando na roça. Ao seu lado, Dona Margarete, 68 anos, magra como um galho seco, mas com olhos que ainda ardiam de vida. No colo dela, enrolado em um pano velho que já fora branco, estava Felipe. 6 meses de vida. Febre alta. O corpinho tremia. Eles tinham saído de casa às 4 da tarde. Andaram quase 8 quilômetros a pé até a estrada. A filha deles, mãe do bebê, tinha morrido no parto. O pai desapareceu. Restaram eles, 2 velhos, um neto e uma escolha impossível. Deixar o menino morrer em casa ou tentar a sorte na estrada. A chuva molhava tudo. Dona Margarete protegia Felipe como podia, mas a febre não baixava. Augusto erguia o braço sempre que via faróis ao longe, mas os carros passavam, rápido, como se eles fossem fantasmas, como se não existissem, e talvez, naquela noite, eles realmente não existissem para o mundo. Até que um SUV preto, reluzente mesmo sob a chuva, começou a desacelerar. Antes da gente começar essa história, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda a levar mensagens de fé e reflexão para mais pessoas. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Vamos juntos nessa jornada. Guilherme Tavares tinha 41 anos, empresário, dono de uma rede de franquias de alimentação que faturava milhões por ano. Estava voltando de uma reunião em Aracaju. Cansado, irritado. A reunião tinha sido um desastre. Ele tinha perdido um contrato grande. Queria chegar logo em casa, em Maceió, tomar um uísque e esquecer aquele dia. Mas então viu 2 vultos na beira da estrada, um braço levantado e algo pequeno embrulhado nos braços da mulher. Guilherme não era do tipo que parava. Nunca foi. É perigoso, sempre dizia. Pode ser armadilha, pode ser golpe. Mas naquela noite, algo dentro dele gritou: pare! Ele reduziu a velocidade. Parou. Abaixou o vidro só um pouco. A chuva entrou molhando o banco de couro. Moço, pelo amor de Deus! A voz de Augusto era fraca, quase um sussurro engolido pelo barulho da tempestade. Meu neto tá morrendo. A gente precisa chegar no hospital. Por favor. Guilherme olhou. Viu o rosto enrugado do velho, viu a mulher encharcada, tremendo, e viu o bebê, pálido, os lábios roxos, os olhos semicerrados. Entra, rápido! Ele destrancou as portas. Augusto e Dona Margarete não acreditaram. Entraram tropeçando, molhados, cheirando a terra e chuva. Dona Margarete se sentou no banco de trás, segurando Felipe como se ele fosse quebrar. Augusto ficou na frente, ofegante, e então ele lembrou. A mala! Gritou. Esqueci a mala! Antes que Guilherme pudesse dizer qualquer coisa, Augusto saltou do carro e correu de volta. Voltou arrastando uma mala velha, de tecido puído, com um zíper que mal fechava. Jogou no porta-malas e entrou de novo, encharcado. Guilherme franziu a testa. Uma mala? Em um momento desses? Mas não disse nada. Acelerou. O hospital mais próximo ficava a 23 quilômetros dali.
Dentro do carro, o silêncio era pesado. Só o barulho da chuva no teto. Dona Margarete murmurava orações. Felipe choramingava fraco. Guilherme dirigia rápido, mas com cuidado. Os olhos dele iam do retrovisor para a estrada. Ele viu o rosto da velha, as lágrimas misturadas com a chuva. Viu as mãos dela, trêmulas, acariciando a cabecinha do bebê. Quanto tempo ele está assim? Guilherme perguntou. Desde ontem de noite, Dona Margarete respondeu, a voz embargada. Tentei dar chá, remédio que tinha em casa, mas não passou, a febre só subiu. E os pais? Silêncio. Augusto, no banco da frente, apertou os punhos. A mãe dele morreu no parto. O pai sumiu. Ele engoliu seco. Só tem a gente agora, eu e ela. E a gente não vai deixar esse menino morrer. Não vai. Guilherme sentiu algo apertar no peito. Ele tinha 2 filhos. Estudavam em escola particular. Tinham de tudo. Nunca passaram fome. Nunca ficaram doentes sem atendimento imediato. E ali, naquele carro, estavam 2 pessoas que tinham caminhado 8 quilômetros debaixo de chuva na esperança de que alguém parasse. Alguém se importasse. Vocês vão chegar, eu prometo. Guilherme pisou fundo no acelerador. 20 minutos depois, eles chegaram ao Hospital Regional de Estância. Guilherme parou na porta da emergência, saltou do carro, abriu a porta de trás e ajudou Dona Margarete a sair. Ela ainda segurava Felipe, que agora estava completamente mole, os olhos fechados, a respiração fraca. Guilherme gritou por ajuda. Enfermeiros vieram correndo, pegaram o bebê. Levaram para dentro. Augusto e Dona Margarete foram atrás, cambaleando. Guilherme ficou parado ali, na chuva, vendo-o sumir pelas portas automáticas. Ele podia ir embora. Tinha cumprido sua parte. Levou eles ao hospital. Pronto, mas algo o segurou ali. Ele entrou, sentou-se na sala de espera. Augusto e Dona Margarete estavam de pé, apoiados um no outro, olhando para o corredor onde Felipe tinha sido levado. Ninguém falava. O tempo arrastava. 1 hora depois, uma médica saiu. Jovem, cansada, mas com um leve sorriso no rosto. Ele vai ficar bem. Era uma infecção respiratória grave. Mais um dia sem tratamento. Ela parou. Não precisou terminar. Mas ele está estabilizado. Vai precisar ficar internado uns 3 dias. Dona Margarete desabou. Caiu de joelhos ali mesmo, no chão frio do hospital, e chorou. Augusto segurou o rosto nas mãos. Guilherme sentiu os olhos arderem. Ele se levantou, foi até eles e ajudou Dona Margarete a se erguer. Obrigado, meu filho, ela disse, segurando a mão de Guilherme com força. Obrigado. Deus te abençoe. Guilherme assentiu. Mas algo ainda o incomodava. A mala. Por que um homem, em desespero para salvar um neto, se preocuparia tanto com uma mala velha? Eles voltaram ao carro. Guilherme ajudou os 2 a entrarem. A chuva tinha parado, mas o céu ainda estava negro. Ele ligou o carro, mas antes de sair do estacionamento, olhou para Augusto. Aquela mala? Guilherme começou, hesitante. E por que o senhor voltou para pegar ela? Augusto olhou para baixo. Dona Margarete, no banco de trás, suspirou fundo. Houve um silêncio longo. Então Augusto falou, a voz rouca. Porque sem ela, a gente não tem nada. É tudo o que sobrou. Guilherme franziu a testa. Tudo o que sobrou. Ele não entendeu. Mas algo na voz do velho o fez não insistir. Não ainda. Ele arrancou o carro e começou a dirigir de volta. Mas a curiosidade corroía. O que havia naquela mala? Dinheiro? Documentos? Ou algo mais pesado? Algo que explicasse o desespero, a dor, o peso naqueles olhos cansados. Guilherme os levou de volta para casa. Era uma casinha de pau a pique no meio do nada, sem portão, sem cerca, só um teto de zinco e paredes que pareciam suspirar. Ele parou o carro. Augusto e Dona Margarete desceram devagar, como se cada movimento doesse. Guilherme saiu também, ajudou Augusto a tirar a mala do porta-malas. A mala estava pesada, mais pesada do que deveria. Eles entraram. Dentro não havia quase nada.
Uma mesa, duas cadeiras, um fogão a lenha, chão de terra batida, e em um canto um berço improvisado, feito de caixotes de feira. Dona Margarete acendeu um lampião. A luz fraca iluminou os rostos cansados. Guilherme ficou ali, de pé, sentindo-se estranho, rico, fora do lugar. Augusto colocou a mala sobre a mesa. Olhou para ela. Passou a mão por cima, como se estivesse acariciando algo sagrado. Moço, Augusto começou, sem olhar para Guilherme. O senhor salvou nosso neto hoje. E eu quero que o senhor saiba. A gente não é vagabundo. A gente trabalhou a vida inteira. Eu, Margarete, a gente sempre teve dignidade. Eu sei, Guilherme disse baixinho. Não, o senhor não sabe. Augusto finalmente ergueu os olhos. Estavam úmidos. Mas vai saber, porque eu vou te mostrar. Ele abriu a mala, e o que Guilherme viu o deixou sem palavras. Dentro da mala não havia dinheiro, não havia joias, havia papéis. Centenas deles, escrituras, contratos, documentos antigos, amarelados, e no topo, uma foto emoldurada de uma fazenda, grande, bonita, com gado, plantações, e no centro, Augusto e Dona Margarete, jovens, sorrindo. Essa fazenda, Augusto disse, a voz quebrando, era nossa. Tudo isso era nosso. Guilherme pegou um dos documentos. Leu. Era uma escritura de terra. 200 hectares. Em nome de Augusto Ferreira da Silva. O que aconteceu? Guilherme perguntou. Augusto sentou-se. Dona Margarete se aproximou, colocou a mão no ombro dele. E então eles começaram a contar. A história de como perderam tudo. De como foram enganados, traídos, roubados. E de como, no fim, só restou aquela mala. E a esperança de que um dia, de alguma forma, a justiça viesse. Guilherme ouviu. E quanto mais ouvia, mais algo dentro dele se incendiava. Porque aquela não era só a história de Augusto e Dona Margarete. Era a história de milhares, esquecidos, pisoteados, mas não destruídos. Ainda não. Augusto começou devagar. A voz era um fio, mas cada palavra carregava o peso de décadas. Eu tinha 22 anos quando comprei as primeiras terras, ele disse, olhando para a foto emoldurada. Trabalhei de sol a sol desde os 9. Economia todo centavo. Meu pai morreu cedo. Minha mãe lavava roupa para os outros. Eu jurei que um dia a gente ia ter o nosso. E consegui. Dona Margarete se sentou ao lado dele, segurando sua mão. Ela continuou a história. A gente se casou em 1975. Augusto tinha acabado de comprar 10 hectares de terra. Era pouco, mas era nosso. Plantamos mandioca, feijão, milho, criamos galinha. Nos primeiros anos, a gente quase não comia direito. Mas nunca desistimos. Nunca. Augusto assentiu, os olhos perdidos na memória. 10 anos depois, a gente já tinha 50 hectares. Compramos gado. A fazenda cresceu. As pessoas nos respeitavam. A gente tinha 3 filhos. Dava escola para eles. Comida todo dia na mesa. Ele parou, a voz embargada. A gente era feliz, moço. Cansado, mas feliz. Guilherme puxou uma cadeira e sentou-se. Ele precisava entender. E o que aconteceu? Augusto respirou fundo. Fechou os olhos. Quando os abriu de novo, havia algo diferente neles. Raiva, dor, mas também uma tristeza profunda, do tipo que não se cura. Em 2003, apareceu um homem. Dizia que era advogado, bem vestido, carro bonito, falava difícil, disse que o governo estava regularizando terras na região e que a gente precisava registrar tudo de novo, que os documentos antigos não valiam mais nada. Dona Margarete apertou a mão do marido. A gente acreditou, ela sussurrou. Deus me perdoe, mas a gente acreditou. Guilherme sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele conhecia esse tipo de golpe. Já tinha ouvido falar, mas nunca de perto, nunca olhando nos olhos das vítimas. Esse advogado, Augusto continuou, a voz tremendo. Ele se chamava Renato Vilela. Disse que precisava dos nossos documentos originais para fazer o novo registro, que era lei, que todo mundo estava fazendo.
e que se a gente não fizesse, ia perder tudo. Vocês entregaram os documentos? Guilherme perguntou, já sabendo a resposta. Sim. Augusto baixou a cabeça. Eu era burro, moço. Mal sabia ler direito. Assinei onde ele mandou. Entreguei tudo. Ele disse que em 3 meses estava pronto. 3 meses viraram 6. 6 viraram 1 ano. Quando a gente foi atrás dele, o escritório estava fechado. Sumido. Desaparecido. Dona Margarete limpou os olhos com a ponta do avental. 2 anos depois, chegou uma notificação dizendo que a fazenda não era mais nossa, que tinha sido vendida, que a gente tinha assinado a venda. Mas vocês não venderam? Guilherme se levantou indignado. Eu sei! Augusto gritou, e pela primeira vez sua voz ecoou pela casa. Eu sei que a gente não vendeu, mas os papéis diziam que sim. Tinham minha assinatura, falsificada, claro. Mas quem ia acreditar em mim? Um velho analfabeto contra advogado, juiz, cartório. Ele socou a mesa. Contra o sistema inteiro. Guilherme sentou-se de novo, abalado. Ele olhou para os documentos espalhados na mesa. Contratos, escrituras, notificações judiciais. Tudo ali, tudo real e tudo inútil. Vocês tentaram brigar na justiça? Tentamos, Dona Margarete disse. Vendemos o que sobrou. 2 vacas, umas galinhas. Juntamos dinheiro e contratamos um advogado. Ele disse que a gente tinha chance. Entrou com processo, mas demorou anos. E no fim, perdemos. Disseram que tinha passado o prazo, que a venda era válida, que a gente não tinha provas suficientes. Augusto olhou para Guilherme e o que ele viu naqueles olhos o destruiu. A gente perdeu tudo, moço. A fazenda, o gado, a casa. Os filhos cresceram e foram embora. Um morreu num acidente, outro sumiu. E a nossa Cláudia, a mãe do Felipe... Ele parou engolindo o choro. Ela nunca se recuperou de ver a gente assim. Caiu em depressão. Arrumou um homem que não prestava. Engravidou. O homem fugiu. E ela morreu no parto. O silêncio que caiu sobre aquela casa foi ensurdecedor. Guilherme ficou ali, sentado, processando tudo. Ele era um homem de negócios, lógico, pragmático. Mas naquele momento nada fazia sentido. Como era possível que 2 pessoas que trabalharam a vida inteira, que construíram algo do zero, pudessem perder tudo assim? Como o sistema podia ser tão cruel, tão cego? E a mala? Guilherme perguntou. Por que guardar tudo isso? Augusto olhou para os papéis. Porque é a única prova de que a gente existiu, de que a gente não é só 2 velhos vagabundos na beira da estrada. A gente foi alguém, a gente construiu. E se a justiça dos homens não quis ouvir... Ele ergueu os olhos para o teto. A de Deus vai ouvir. Eu acredito nisso. Dona Margarete assentiu. Essa mala é nossa memória, nosso testemunho. E um dia, quando a gente morrer, Felipe vai saber. Vai saber que os avós dele não eram covardes, que lutaram até o fim. Guilherme sentiu algo quebrar dentro dele. Ele era rico, tinha tudo, mas nunca tinha lutado por nada de verdade. Herdou o dinheiro do pai, expandiu os negócios. Trabalhou duro, sim, mas sempre com rede de segurança. Sempre com advogados, sempre com proteção. E ali, na frente dele, estavam 2 pessoas que tinham lutado sozinhas e perdido, não por serem fracas, mas porque o mundo é cruel com quem não tem voz. Ele pegou um dos documentos, leu de novo, viu o nome do advogado, Renato Vilela, viu o nome da empresa que comprou as terras, Agropecuária Montes Claros Litinda, e então algo clicou na cabeça de Guilherme. Ele conhecia esse nome, Agropecuária Montes Claros. Ele tinha visto em algum lugar, recentemente. Vocês sabem quem é o dono dessa empresa? Guilherme perguntou. Augusto balançou a cabeça. Nunca conseguimos descobrir. É tudo empresa em cima de empresa, mas a gente sabe que foi proposital, que foi planejado, que eles queriam nossas terras. Por quê? Porque é área nobre agora, Dona Margarete explicou. Perto da rodovia, perto da cidade.
valorização imobiliária. O que era sertão virou investimento. Guilherme apertou os punhos. Ele conhecia esse jogo. Grilagem, falsificação de documentos, intimidação, corrupção. Era mais comum do que as pessoas imaginavam, mas sempre leu sobre isso nos jornais. Nunca viu as vítimas. Nunca sentiu o peso disso. Até agora. Ele ficou ali por mais 2 horas, ouvindo, anotando, tirando fotos dos documentos. Augusto e Dona Margarete estranharam no começo, mas não disseram nada. Guilherme prometeu que ia investigar, que ia ver o que podia fazer. Eles sorriram, mas era um sorriso cansado. O sorriso de quem já ouviu essa promessa antes e não acredita mais. Quando Guilherme finalmente saiu daquela casa, já era quase 4 da manhã. A chuva tinha voltado, mas fraca agora. Ele entrou no carro, mas não ligou o motor. Ficou ali, parado, olhando para a casinha de pau a pique pelo retrovisor. A luz fraca do lampião ainda brilhava lá dentro. 2 velhos, um neto de 6 meses e uma mala cheia de passado. Guilherme deveria ir embora, voltar para casa. Esquecer aquela noite, seguir com sua vida. Mas algo dentro dele tinha mudado, algo que ele não conseguia explicar. Ele ligou o carro, mas em vez de ir para casa, pegou o celular. Discou um número, um advogado, um dos melhores que ele conhecia. Atendeu no 5º toque, sonolento. Guilherme, são 4 da manhã, cara, o que... Eu preciso de você. Amanhã, no meu escritório. É urgente. Do que se trata? Guilherme olhou de novo para a casa. De justiça. Os dias seguintes foram intensos. Guilherme não conseguia parar de pensar em Augusto e Dona Margarete. Ele foi ao hospital visitar Felipe. O menino estava melhor, os olhos vivos, sorrindo. Dona Margarete não saía de perto. Guilherme levou fraldas, remédios, roupas. Eles agradeceram, envergonhados, mas aceitaram, porque não tinham escolha. Enquanto isso, o advogado de Guilherme, Dr. Marcelo Andrade, começou a investigar. Pediu cópias de todos os documentos. Entrou em contato com o cartório, com o fórum, com a prefeitura. E quanto mais ele investigava, mais podre ficava o caso. Guilherme, isso aqui é grave, Marcelo disse numa reunião no escritório. Esse advogado, Renato Vilela, desviou mais de 50 famílias na região. Mesmo esquema, falsificação de assinatura, venda forçada. E sabe quem comprava as terras? Sempre a mesma empresa, Agropecuária Montes Claros. E quem é o dono? Marcelo hesitou. Depois colocou uma foto na mesa. Guilherme olhou e gelou. O dono da Agropecuária Montes Claros era Alderico Montes, um empresário poderoso. Político, influente. E pior, Guilherme o conhecia. Tinham feito negócio juntos, jantado juntos. Alderico era respeitado, admirado, mas por trás daquele sorriso largo e aperto de mão firme havia um monstro. Ele fez isso? Guilherme perguntou incrédulo. Não diretamente, ele é esperto, usa laranjas, advogados corruptos, juízes comprados. Mas sim, o esquema leva até ele. E olha só, Renato Vilela morreu em 2010. Acidente de carro. Suspeito, né? Guilherme sentiu náusea. Ele matou o advogado? Não tenho provas, mas é conveniente demais. O advogado sabia de tudo. E de repente morre. Caso encerrado. Todo mundo esquece. Menos Augusto e Dona Margarete. Exato. Guilherme se levantou. Andou pela sala. Parou na janela. Lá embaixo, a cidade fervilhava. Carros. Pessoas. Vida seguindo. E em algum lugar daquela cidade, Alderico Montes estava em seu escritório luxuoso, tocando sua vida sem peso na consciência. Porque homens como ele não carregam consciência, eles carregam poder. O que a gente pode fazer? Guilherme perguntou. Legalmente? Quase nada. O caso prescreveu, mas... Marcelo sorriu de lado. A gente pode incomodar. Muito. Guilherme virou-se da janela e olhou para o advogado. Como? Marcelo cruzou os braços e encostou-se na cadeira. Alderico Montes é poderoso, mas ele tem um calcanhar de Aquiles, a imagem pública.
Ele está se preparando para concorrer a deputado federal ano que vem. Campanha cara, marketing pesado. Ele vende a imagem de homem do povo, de empresário ético. Se a gente explodir isso, se a gente mostrar para o mundo quem ele realmente é, a carreira política dele acaba, Guilherme completou. Exatamente. E olha, Guilherme, não é só sobre derrubar um político corrupto, é sobre justiça. Quantas famílias como a de Augusto foram destruídas? 50? 100? E ninguém pagou, ninguém foi preso, nada aconteceu, porque o sistema protege os poderosos. Guilherme apertou os punhos. Ele sabia que entrar nessa briga era perigoso. Alderico não era qualquer um, tinha conexões, dinheiro, capangas talvez. Mas quando Guilherme fechou os olhos, viu o rosto de Augusto. Viu Dona Margarete segurando Felipe no colo, debaixo da chuva, implorando por ajuda, e soube que não tinha volta. Vamos em frente, ele disse. Mas quero fazer isso do jeito certo, nada ilegal. Nada que possa ser usado contra a gente. Combinado. Vou precisar de tempo para reunir mais provas, documentos, testemunhas, e vamos precisar de mídia. Jornal, TV, redes sociais. Quanto mais barulho, melhor. Guilherme assentiu. Me dá 2 semanas. E enquanto isso, eu cuido de Augusto e Margarete. Nos dias seguintes, Guilherme mergulhou na vida daquele casal de idosos. Ele visitava a casa quase todo dia. Levava comida. Pagou a conta de luz que estava atrasada. Comprou um fogão novo para substituir o a lenha. Dona Margarete chorava sempre que ele chegava. Dizia que Deus tinha mandado um anjo. Augusto, mais contido, apertava a mão de Guilherme com força e dizia apenas: "Obrigado, meu filho, obrigado." Felipe teve alta do hospital. Voltou para casa saudável, gordinho, sorrindo. Guilherme levou um médico pediatra até a casa para fazer acompanhamento gratuito. Levou fraldas suficientes para 3 meses. E sempre que chegava, sentava-se à mesa e ouvia as histórias. Histórias de quando Augusto era jovem, de quando a fazenda prosperava, de quando os filhos brincavam no quintal, de quando a vida era dura, mas tinha sentido. E Guilherme percebia algo. Aquelas pessoas não queriam esmola. Elas queriam dignidade. Elas queriam que alguém olhasse para elas e dissesse: "Vocês importam, vocês existem, e o que fizeram com vocês foi errado." Uma tarde, enquanto Dona Margarete embalava Felipe no colo, Augusto chamou Guilherme até o quintal. Havia uma árvore ali, velha, torta, mas ainda viva. "Eu plantei essa árvore quando casei com Margarete," Augusto disse, tocando o tronco. 50 anos atrás, já passou tanta coisa, tempestade, seca, raio, mas ela ainda está aqui. Sabe por quê? Guilherme balançou a cabeça. Porque a raiz é profunda. Não importa o que venha por cima, a raiz aguenta. Ele olhou para Guilherme. Eu e Margarete somos assim. Tiraram tudo da gente. Mas a raiz ainda está aqui. E enquanto tiver raiz, tem vida. Guilherme sentiu um nó na garganta. O senhor é um homem forte, Augusto. Não, moço. Eu sou um homem cansado, mas ainda tenho fé. E agora tenho o senhor. E isso já é mais do que eu pedi a Deus. Enquanto isso, Dr. Marcelo trabalhava sem parar. Ele encontrou outras vítimas. Dona Joana, 81 anos, que perdeu 10 hectares. Seu Manuel, 75, que perdeu a casa onde nasceu. Dona Cícera, 70, que perdeu as terras que o pai deixou de herança. Todas as histórias eram iguais. O mesmo advogado, a mesma empresa, o mesmo esquema. E todas levavam a Alderico Montes. Marcelo reuniu depoimentos, gravou vídeos, escaneou documentos, montou um dossiê de 140 páginas. E no final da segunda semana chamou Guilherme para o escritório. "Tá pronto", ele disse, colocando uma pasta grossa sobre a mesa. "Tudo aqui. Provas, testemunhas, linha do tempo. Isso aqui é dinamite, Guilherme." Guilherme abriu a pasta. Folheou, leu, e a cada página a indignação crescia.
Não era só sobre dinheiro, era sobre vidas destruídas, famílias despedaçadas, sonhos roubados. O que a gente faz agora? Agora a gente vai até a imprensa. Tenho contato com um jornalista investigativo. Sério, ele topa a parada, mas ele vai querer entrevistar Augusto e Margarete. E as outras vítimas? Eles topam? Guilherme pensou. Será que eles topariam? Expor a dor assim, na frente de câmeras, para o Brasil inteiro ver? Vou perguntar. Naquela noite, Guilherme foi até a casa de Augusto e Margarete. Eles estavam jantando, feijão com farinha. Nada mais. Guilherme sentou-se com eles. Explicou tudo. O plano, a imprensa, a possibilidade de expor Alderico Montes e a chance, pequena, mas real, de conseguir alguma reparação. Augusto ficou quieto por um longo tempo. Dona Margarete olhou para o neto, dormindo no berço improvisado. Depois olhou para o marido, pegou a mão dele. Augusto, a gente já perdeu tudo. Não tem mais nada a perder. Mas talvez a gente possa ajudar outras pessoas, para que isso não aconteça de novo. Augusto assentiu devagar. Tá certo, a gente faz. Mas não é pela gente não, moço. A gente já é velho. Já aceitou, a gente faz por Felipe, para que quando ele crescer, ele saiba que os avós dele não baixaram a cabeça, e faz por todos os outros que ainda estão sofrendo. Guilherme sorriu, apertou a mão dos dois. Então, vamos fazer história. A entrevista foi marcada para dali a 3 dias. Seria gravada na própria casa de Augusto e Margarete. O jornalista, Rodrigo Farias, chegou com uma pequena equipe. 2 câmeras, um microfone. Nada muito invasivo. Ele era um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhar sério. Já tinha destapado vários esquemas de corrupção. Era respeitado e perigoso para quem tinha rabo preso. Rodrigo sentou-se com Augusto e Margarete. Explicou como seria. Faria perguntas. Eles responderiam com calma. Podiam pausar quando quisessem. Não precisavam ter pressa. E se quisessem desistir, sem problema. Mas Augusto balançou a cabeça. A gente não desiste mais não, moço. Já desistimos demais na vida. Agora é hora de falar. As câmeras ligaram. E Augusto começou a contar. Do começo. De como comprou a primeira terra. De como construiu a fazenda. De como apareceu o advogado. De como perdeu tudo. Enquanto ele falava, a voz começou fraca, mas foi ficando mais firme, mais forte, como se cada palavra fosse um pedaço de alma que ele estava libertando. Dona Margarete também falou. Contou sobre os filhos, sobre a filha que morreu, sobre Felipe, sobre as noites em que chorava sozinha porque não tinha mais forças para lutar, mas que nunca perdeu a fé. Nunca. Rodrigo fez perguntas difíceis, diretas, mas respeitosas. E no final, ele olhou para Augusto e perguntou: se o senhor pudesse dizer algo para o homem que roubou suas terras, o que seria? Augusto ficou em silêncio. Depois, olhou diretamente para a câmera. Eu diria que Deus vê tudo, e que não adianta ter dinheiro, poder, fazenda, se a consciência está suja. Um dia, ele vai ter que responder. Não para mim, para Deus. E aí não vai ter advogado que salve. A gravação acabou. Rodrigo desligou as câmeras e havia lágrimas nos olhos dele. Obrigado, ele disse. Isso aqui vai mudar muita coisa. A reportagem foi ao ar 2 semanas depois, num dos maiores portais de notícia do país. O título era O Roubo Silencioso, como o empresário político destruiu dezenas de famílias no interior de Sergipe. O vídeo começava com imagens da casa de Augusto e Margarete. Depois mostrava a mala, os documentos. E então, os rostos. Augusto falando, Dona Margarete chorando, Felipe no colo dela. E ao fundo, a árvore plantada 50 anos atrás, ainda de pé. A repercussão foi imediata e explosiva. Em 24 horas, o vídeo tinha 3 milhões de visualizações, 50 mil comentários. 20 mil compartilhamentos. As redes sociais pegaram fogo. Hashtags começaram a surgir. Justiça para Augusto, Alderico Montes cadeia, grilagem nunca mais.
Políticos começaram a se posicionar. ONGs de direitos humanos emitiram notas de repúdio. A Ordem dos Advogados abriu investigação contra Renato Vilela, mesmo já morto, para limpar outros casos. E o Ministério Público Federal anunciou que ia abrir inquérito contra Alderico Montes. Guilherme assistiu a tudo do escritório. Ao lado dele, Dr. Marcelo sorria. "A gente conseguiu", Marcelo disse. "A gente realmente conseguiu." Mas Guilherme não sorriu, porque ele sabia que aquilo era só o começo e que Alderico Montes não ia ficar quieto. 2 dias depois, Guilherme recebeu uma ligação. Número privado. Ele atendeu. "Alô? Guilherme Tavares." A voz era calma, fria. "Você não sabe a merda que acabou de fazer." "Quem é?" "Alderico Montes. E a gente precisa conversar." Guilherme sentiu o coração acelerar, mas não deixou transparecer na voz. "Não tenho nada para conversar com você." "Acho que tem sim." A voz de Alderico era pausada, quase educada. Mas havia veneno por trás de cada palavra. "Você anda se metendo em coisas que não te dizem respeito, defendendo gente que não vale nada e sujando meu nome. Isso tem consequências, Guilherme." "Consequências?" Guilherme soltou uma risada seca. "Você roubou dezenas de famílias, destruiu vidas, e eu é que vou sofrer consequências?" Houve uma pausa. Depois, Alderico continuou, agora com um tom mais duro. "Você acha que é herói? Acha que vai me derrubar com um videozinho de velhos chorando? Eu tenho advogados, Guilherme, os melhores. Tenho juízes no bolso. Tenho gente poderosa do meu lado. E você? Você tem o quê? Um empresáriozinho de franquia e 2 velhos sem futuro." Guilherme apertou o telefone com força. "Eu tenho a verdade. E isso é mais do que você jamais vai ter." Alderico riu. Foi uma risada baixa, sombria. A verdade não vale nada nesse país, garoto. Quem tem poder escreve a verdade. E eu tenho muito poder. Então vou te dar uma chance. Você para com isso agora. Apaga a matéria. Convence aquele jornalista a retratar. E eu esqueço que você existiu. Mas se não parar..." A voz dele ficou gélida. "Eu vou acabar com você. E com aqueles velhos também." A ligação caiu. Guilherme ficou parado, olhando para o celular. As mãos tremiam. Não de medo, de raiva. Porque Alderico tinha acabado de confirmar tudo. E pior, tinha ameaçado Augusto e Margarete. Dr. Marcelo, que estava na sala e ouviu parte da conversa, se aproximou. "Era ele?" "Era. Ele me ameaçou. E ameaçou Augusto e Margarete. A gente precisa registrar isso, ir na polícia." "Polícia?" Guilherme olhou para ele, descrente. "Marcelo, você mesmo disse. Ele tem gente no bolso. A gente vai fazer queixa para quem? Para delegado amigo dele? Para juiz que ele paga? Então o que a gente faz?" Guilherme respirou fundo. E então soube exatamente o que fazer. A gente não recua. A gente avança. E se ele quer guerra, a gente dá guerra. Mas não do jeito dele, do nosso jeito. Naquela mesma noite, Guilherme foi até a casa de Augusto e Margarete. Contou sobre a ligação, sobre a ameaça. Disse que se quisessem parar, ele entendia, que não ia julgá-los, que já tinham feito demais, mas Augusto se levantou da cadeira, foi até a mala velha que ainda estava em cima da mesa e abriu. Pegou a foto emoldurada da fazenda, olhou para ela, depois olhou para Guilherme. "Sabe o que essa foto representa, moço? Não é só terra, não é só trabalho, é dignidade, é o suor de 30 anos da minha vida, é o futuro que eu queria dar para os meus filhos. E esse homem tirou isso de mim. Ele colocou a foto de volta na mala. Se ele quiser me ameaçar, que ameace, mas eu não paro. Porque se eu parar agora, é como se tudo que eu vivi não valesse nada. E eu não aceito isso." Dona Margarete, segurando Felipe no colo, assentiu. "A gente já morreu uma vez, Guilherme. Quando perdemos a fazenda, quando enterramos nossa filha, a gente já morreu por dentro. O que ele pode fazer? Nos matar de verdade? Pelo menos a gente morre de pé, lutando." Guilherme sentiu os olhos arderem. Ele olhou para aqueles 2 velhos, destroçados pela vida, mas ainda de pé,
ainda lutando, e soube que não podia abandoná-los, nunca. Então vamos até o fim, ele disse. Nos dias seguintes, a pressão sobre Alderico Montes só aumentou. A Polícia Federal abriu investigação. O Ministério Público pediu quebra de sigilo bancário. Empresas começaram a se afastar dele. A campanha política foi suspensa. E o que antes era uma carreira promissora virou um pesadelo público. Alderico tentou de tudo. Publicou notas de esclarecimento. Contratou assessoria de imprensa. Disse que era vítima de uma conspiração. Mas, a cada dia, mais vítimas apareciam. Mais histórias, mais provas. E a narrativa dele desmoronava. Até que, 3 semanas depois da primeira reportagem, aconteceu o impensável. Uma das testemunhas-chave do esquema de grilagem, um ex-funcionário de Alderico chamado Cláudio Mendes, decidiu falar. Ele tinha guardado cópias de contratos, e-mails, gravações de conversas, tudo. Durante anos, por medo, ele não disse nada. Mas depois de ver a coragem de Augusto e Margarete, decidiu que era a hora. Cláudio entregou todo o material para a Polícia Federal. E o que estava ali era devastador. Provas diretas de que Alderico coordenava o esquema, de que pagava propina para cartórios, juízes, políticos, de que ameaçava quem resistia. E de que, sim, estava envolvido na morte de Renato Vilela, o advogado que sabia demais. A prisão de Alderico Montes foi decretada numa manhã de dezembro. Ele foi preso em casa, na frente das câmeras, algemado, cabisbaixo. O homem que antes vendia a imagem de poderoso, agora era só mais um criminoso sendo levado para a cadeia. E Guilherme, assistindo pela TV, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio, porque a justiça finalmente estava sendo feita. Tristeza porque nada disso devolveria os anos perdidos. Nada disso traria de volta a filha de Augusto e Margarete. Nada disso apagaria a dor. Mas era um começo. Com a prisão de Alderico, o Ministério Público abriu processo de revisão de todas as vendas fraudulentas. E após 6 meses de análise, o juiz responsável pelo caso anulou as vendas. Declarou que as terras deveriam ser devolvidas às famílias originais, ou, caso isso não fosse possível, que uma indenização justa fosse paga. Augusto e Margarete foram incluídos na sentença. E numa tarde de junho de 2024, eles receberam a notícia. Iam receber uma indenização de R$ 1.200.000. Valor calculado com base no tamanho da propriedade, valorização da terra e danos morais. Quando o Dr. Marcelo deu a notícia, Augusto não conseguiu falar. Apenas chorou. Dona Margarete segurou o rosto dele com as mãos e disse: "A gente conseguiu, velho. A gente conseguiu." Mas Augusto balançou a cabeça. "Não, Margarete, a gente não conseguiu. Deus conseguiu. E mandou esse moço aqui." Ele apontou para Guilherme, para ser o instrumento dele. 3 meses depois, Augusto e Margarete usaram parte do dinheiro para comprar uma casa. Pequena, mas digna. Com quintal. Com quarto para Felipe. Com luz elétrica. Com banheiro dentro de casa. E pela primeira vez em 20 anos, eles dormiriam numa cama de verdade. No dia da mudança, Guilherme foi até lá. Ajudou a carregar os móveis, e quando tudo estava pronto, Augusto o chamou até o quintal. Havia uma muda de árvore ali, pequena, frágil, mas viva. "Plantei essa aqui hoje de manhã", Augusto disse. "Para lembrar, para nunca esquecer. A outra árvore ficou lá na terra velha, mas essa aqui é nova. É um recomeço." Guilherme sorriu. "E o que o senhor vai fazer com o resto do dinheiro?" Augusto olhou para Dona Margarete, que estava na porta segurando Felipe. Depois olhou de volta para Guilherme. "A gente vai guardar. Para o Felipe. Para quando ele crescer, estudar, ter uma vida melhor. E sabe, moço, a gente também pensou em usar parte para ajudar outras famílias, que nem a gente foi ajudado. Porque a gente sabe o que é não ter nada, e ninguém deveria passar por isso sozinho." Guilherme sentiu um aperto no peito. Aqueles 2 velhos que tinham sido roubados, humilhados, destruídos.
ainda tinham generosidade no coração, ainda pensavam nos outros. Vocês são as pessoas mais incríveis que já conheci, Guilherme disse. Não, moço, a gente é só gente. Gente que aprendeu que a vida bate, mas que também ensina. E que no fim o que importa não é o quanto você tem, é o quanto você ama e o quanto você luta por aquilo que é certo. Os meses passaram. Felipe cresceu. Começou a engatinhar, a sorrir, a balbuciar as primeiras palavras. E sempre que Guilherme visitava, o menino estendia os bracinhos para ele, como se reconhecesse. Como se soubesse que aquele homem tinha salvado a vida dele naquela noite chuvosa na BR-101. Augusto e Dona Margarete envelheceram, mas de um jeito diferente agora, mais leves, mais em paz, porque sabiam que tinham lutado, que não tinham desistido, e que no final a justiça venceu. E Guilherme mudou. Ele vendeu parte das franquias e criou uma ONG, chamada Raízes de Dignidade, voltada para ajudar famílias vítimas de grilagem e injustiças fundiárias. Oferecia assistência jurídica gratuita, apoio psicológico e, mais importante, voz. Porque muitas vezes o que essas pessoas precisavam não era só de dinheiro. Era de alguém que olhasse para elas e dissesse: eu vejo você, eu ouço você e você importa. Dr. Marcelo virou o advogado-chefe da ONG. E juntos, eles ajudaram mais de 200 famílias nos 2 anos seguintes. Nem todas ganharam, mas todas foram ouvidas. E isso, por si só, já era uma vitória. Numa tarde de novembro de 2025, exatamente 2 anos depois daquela noite na chuva, Guilherme voltou à BR-101. Parou no mesmo lugar onde tinha visto Augusto e Margarete pela primeira vez. Saiu do carro, olhou para a estrada, para o céu. E lembrou do casal encharcado, do bebê quase sem vida, da mala velha, dos documentos, das lágrimas, da luta e da vitória. E então ele sentiu. Sentiu que aquela noite não tinha sido acaso, que ele não tinha parado naquela estrada por acidente. Tinha sido chamado por algo maior, por Deus, talvez, pelo destino. Ou simplesmente pela humanidade que ainda existia dentro dele, mas que ele tinha esquecido. Ele voltou para o carro, pegou o celular, ligou para Augusto. Alô, moço! A voz do velho era animada. Oi, Augusto, só queria saber como vocês estão. Ah, a gente está bem. Felipe acabou de dar os primeiros passinhos hoje. Você acredita? E Margarete está fazendo bolo. Disse que é para quando você vier visitar. Guilherme sorriu. Eu vou sim. Semana que vem, prometo. A gente te espera, meu filho. E Guilherme, obrigado. Por tudo. Sempre. Não precisa agradecer, Augusto. Vocês me ensinaram mais do que eu ensinei. Houve uma pausa. E então Augusto disse com a voz embargada. Sabe, moço, às vezes eu olho para o céu de noite e agradeço. Porque naquela noite, na chuva, quando eu achei que não tinha mais esperança, Deus mandou você, e você não passou reto. Você parou. E isso mudou tudo. Guilherme desligou o telefone. E ali, sozinho naquela estrada vazia, ele chorou. Chorou de gratidão. Chorou de emoção. Porque ele tinha descoberto algo que o dinheiro nunca ensinou, que a maior riqueza de um homem não é o que ele tem. É o que ele faz com o que tem, e a quem ele ajuda no caminho. Felipe completou 3 anos em 2027. Estava saudável, forte, esperto. Augusto agora tinha 76 anos. Dona Margarete, 73. Ainda vivos, ainda juntos, ainda plantando árvores no quintal da casa nova. Alderico Montes foi condenado a 18 anos de prisão. Perdeu tudo. A empresa faliu. A família se afastou. E ele, que um dia teve poder suficiente para destruir vidas, agora vivia numa cela de 4 metros quadrados, sozinho, esquecido. A ONG Raízes de Dignidade se expandiu. Já atuava em 7 estados. Já tinha ajudado mais de 500 famílias. E Guilherme, agora com 44 anos, sabia que tinha encontrado seu propósito. Não era construir franquias, não era acumular dinheiro, era servir. Era devolver ao mundo um pouco do que recebeu. E sempre que alguém perguntava para ele como tudo começou,
Ele sorria e dizia: começou numa noite de chuva, com dois velhos na beira da estrada, e uma mala cheia de memórias, e então ele acrescentava: mas não foi a mala que mudou tudo, foi a escolha de parar, porque todos os dias a vida nos coloca diante de pessoas que precisam de ajuda, e a gente escolhe passar reto ou parar. Eu escolhi parar, e isso salvou não só a vida deles, salvou a minha também. A vida sempre devolve o que damos ao mundo. Se você acredita que o bem vence o mal, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Porque assim como Guilherme parou naquela estrada, talvez hoje alguém precise que você também pare e olhe e ajude. Até a próxima história.